Olá, Nutris! Sejam todos bem-vindos ao terceiro encontro online, a nutrição integral do paciente autista. Este é um encontro onde nós falamos da nutrição do paciente autista. Então, é um encontro para nutricionistas, estudantes da área de nutrição, profissionais de saúde. Se você é um deles e se interessa pelo tema, fique aqui comigo e acompanhe as 5 aulas que teremos durante toda essa semana. Antes de qualquer coisa, eu vou pedir para vocês fazerem um print durante esta aula, durante toda essa aula, colocar lá o meu nome, @nutri.adrianasiqueira, colocar a hashtag Nutrição Integral Autismo e compartilhar nos stories, que eu vou recompartilhar todos que fizerem isso também no meu Instagram. Deixa aqui embaixo o seu comentário ou pergunta que eu vou responder ao longo de toda essa semana, que será uma semana muito produtiva e falando muito da questão nutricional no autismo. Bem, se você não me conhece, eu sou Adriana Siqueira, eu sou nutricionista e desde 2013 eu estudo nutrição funcional integrativa e já atendi mais de 1.000 pacientes com autismo, TDAH e transtornos de neurodesenvolvimento. Em 2012, eu tive o meu primeiro contato com o diagnóstico, que foi do meu próprio filho. Como toda mãe de autista, no início eu parei de trabalhar para entrar na vida do meu filho, no dia a dia de terapias, de consultas médicas, de remédios, de ansiedade, de medo. Mas ao invés de negar, de me isolar ou quem sabe entrar em uma depressão, eu descobri a nutrição. Eu descobri que o autismo fazia do meu filho uma criança atípica, com diversas implicações biológicas, com inflamação, com alergias, deficiências nutricionais e problemas que faziam com que o autismo dele se tornasse muito mais intenso do que realmente deveria ser. Então, eu resolvi estudar a fundo. Eu fiz pós-graduações, cursos internacionais, a princípio para melhorar a vida do meu próprio filho, para que ele não fosse apenas um comportamento alterado ou uma dose de um psicotrópico por trás de uma criança. Eu descobri o que muitos nutricionistas e profissionais de saúde que estão há anos nessa profissão não descobriram ainda, que é como a nutrição dá esperança e como ela transforma vidas. Quando eu iniciei aqui a dieta e suplementação com meu filho, em pouco tempo eu recebi aquele olhar tão esperado. Eu finalmente o vi parar, procurar por mim quando antes ele corria sem rumo. Eu ouvi a primeira palavra, eu comemorei ao comer o primeiro alimento sólido depois de vencer uma seletividade extrema. Então eu senti que era o caminho que tínhamos que seguir. As pessoas observavam meu filho, o quanto ele tinha evoluído e começavam a perguntar o que estávamos fazendo, que remédio que ele estava tomando. E com muito orgulho eu falava que a alimentação e a suplementação é o que estávamos fazendo. E assim, muitos amigos começaram a querer saber mais e fazer o mesmo com os seus filhos. Hoje, eu me sinto totalmente segura para atender meus pacientes, para passar o meu conhecimento para vocês, profissionais de saúde, que queiram se destacar no atendimento do paciente com autismo e com atrasos do desenvolvimento. Para que o sucesso na conduta com esses pacientes seja um sucesso profissional que vocês tanto almejam. Todo autista merece ser tratado dentro da nutrição funcional e hoje eu tenho a missão de transformar nutricionistas em nutricionistas capacitados no tratamento integral do autismo. E junto com isso, trazer esperança e sucesso profissional e você como referência na região ou na sua cidade que você trabalha. Bem, neste encontro, nós teremos mais conteúdo do que qualquer outro encontro que nós já tivemos. Terá uma semana inteira com 5 encontros, alguns gravados e alguns ao vivo, com assuntos pertinentes à nutrição integral do paciente autista. Hoje nós vamos falar sobre por que o autista precisa de um nutricionista. Amanhã, na aula 2, nós teremos uma aula ao vivo sobre as evidências científicas funcionais para a atuação do nutricionista. Na aula 3, nós vamos falar por que atender o autismo vai te transformar, vai te tornar um profissional diferenciado no mercado.
Na aula 4, nós vamos falar o que nós nunca falamos antes. Prevenindo o autismo com programação metabólica gestacional em mães que já têm um filho com autismo. Para você ver que pode ampliar a sua área de atendimentos também nesse nicho do autismo. Em nossa última aula, que será ao vivo, vamos falar sobre que áreas que eu preciso me aprofundar para realmente ter resultados e fidelizar esse meu paciente. Nós vamos ter 5 aulas, onde eu quero vocês aqui comigo, anotando, comentando, deixando seu comentário aqui embaixo, para que a gente realmente faça dessa semana uma semana muito proveitosa para todos que estiverem aqui assistindo, entendendo um pouquinho mais sobre como a nutrição pode ajudar o indivíduo com autismo. Antes de iniciar o último recadinho, eu quero só mostrar para vocês o depoimento aqui da nutricionista Juliana Furtado, que ela conseguiu mudar sua vida profissional depois que ela resolveu mudar de nicho e atender crianças. Aí ela começou a atender crianças com autismo. Tudo que vocês verão nesses 5 encontros é totalmente possível de realizar e de alcançar no trabalho profissional de vocês. Eu vou mostrar aqui somente o caso de uma aluna, que é a Juliana. Ela mudou de nicho, começou a atender crianças e começou a receber também crianças com autismo. Ela ficou perdida, não sabia como proceder. Num desses estudos dela, ela acabou me conhecendo no Congresso Materno-Infantil, ao qual eu palestrei sobre nutrição e autismo. Ficou sabendo do meu curso de capacitação e entrou nesse curso. Então, ela se deparou lá dentro com um mundo de conhecimentos, com experiência, com prática clínica, com evidências, respaldo científico para suas condutas. Então, quando ela terminou o curso, ela se sentiu plenamente capaz de atender o autismo. Hoje, ela é uma das poucas nutricionistas que atende o autismo na cidade dela e cada vez tem mais pacientes. Ela está super orgulhosa de ter tomado a decisão de ter feito o curso de capacitação e falou ainda que foi um dos melhores cursos que ela já fez em 10 anos de profissão que ela tem. Então, muito obrigada, Juliana, pelo seu depoimento. Eu desejo muito sucesso na sua vida profissional. E agora sim, vamos falar aqui sobre o que nossa aula de hoje, falando então por que um autista precisa de um nutricionista. Você que é nutricionista que está aí comigo, anote tudo. Vamos ver hoje por que você é tão importante na vida do indivíduo com autismo. Para quem não sabe o que é o autismo, segundo o Manual do Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, o autismo é um transtorno de neurodesenvolvimento caracterizado por dificuldades de interação social e comunicação e também comportamentos repetitivos e restritos. Essas alterações levam a importantes dificuldades adaptativas e aparecem antes dos 3 anos de idade, podendo então ser percebidas em alguns casos já nos primeiros meses de vida. Quando o autismo é diagnosticado, ele é diagnosticado por um olhar clínico. Não há exames que nós fazemos para diagnosticar o autismo. Então, você vai a um neurologista ou a um psiquiatra para que ele veja essa evolução dessa criança. Então, ele vai ali caracterizar, ver se há uma comunicação social alterada. Essa comunicação não necessariamente é a falta da fala, mas falta de comunicação e de interação social com o outro. A criança ela até pode falar, mas ela não tem essa característica de olhar para o outro, se interessar pelo outro e se comunicar de forma efetiva. E esse interesse restrito, talvez por hiperfocos, não brincar com fantasia, com funcionalidade e comportamentos repetitivos, ou as questões de stims, de flappings, como as crianças fazem, ou comportamentos rígidos e repetitivos, como enfileirar carrinhos, fazer coisas que não são características de crianças típicas e que vão ali caracterizar o diagnóstico do autismo. Esse autismo ele pode vir com ou sem comprometimento de linguagem, ou seja, ela pode ou não falar, mas continua não tendo uma questão de comunicação social funcional. Pode ter comprometimento intelectual e saibam que a maioria dos autistas não tem problemas cognitivos, tem questões cognitivas totalmente normais, é igual uma criança típica. Em torno de 30% dos autismos, que são os autismos mais severos, têm questões de comprometimento intelectual.
Pode ter sim uma condição médica associada, genética ou um fator ambiental envolvido, ou também um transtorno mental ou desenvolvimento acoplado ali ao autismo, onde talvez o autismo seja um segundo diagnóstico. Ele é caracterizado do nível 1 a 3, que isso caracteriza não o grau em si, mas a necessidade de apoio. Então, o grau 1, o nível 1, seria aquele autismo que não precisa praticamente de uma necessidade de um apoio. Ele pode, às vezes, tomar banho sozinho, ele fala, ele é um autista mais leve. O nível 2, moderado, e o nível 3 com maior comorbidades, que é aquele autismo que precisa de ajuda para tomar banho, para escovar os dentes, não consegue viver sozinho, não tem uma certa independência para estar sozinho. Então, é realmente um grande espectro, não há um autista igual ao outro, ainda mais por tantas questões de comorbidade, de implicações biológicas que nós vamos aprender durante essa semana. Nenhum autismo é igual ao outro. Mas nós sabemos que há várias características no autismo que acabam sendo implicações biológicas que também vão ali caracterizar um grau menor ou maior das comorbidades relacionadas ao autismo. Então, o que a nutrição tem a acrescentar nesse autismo? Que é ali um transtorno de neurodesenvolvimento, que não há cura, que ele sempre terá um autismo, onde a nutrição entra nesse momento. Primeiro que a dieta, todas as dietas para qualquer pessoa está diretamente ligada aos transtornos mentais. Há uma melhora de comportamento e sintomas. Os nutrientes também são precursores de neurotransmissores, melhorando questões neuronais e comportamento. A modulação da microbiota, nós entramos ali, que também alteram questões neuronais, e também a regulação dos ciclos bioquímicos. Todos os ciclos, reações que nós temos no nosso organismo dependem de micronutrientes do que nós nos alimentamos. Nós somos literalmente o que nós comemos e absorvemos. Né? Não adianta só comer, ter problemas digestivos e não conseguir absorver isso de forma adequada. Nós somos o que nós absorvemos e nós precisamos de micronutrientes para realmente ter um desenvolvimento neurológico adequado. E aí nós entramos com força total no tratamento integral do autismo. Aqui eu vou falar e vou ler para vocês, que é uma conclusão de um artigo que ela é realmente o que retrata o que deve ser feito na nutrição, no tratamento integral do indivíduo com autismo. O tratamento atual dos transtornos psiquiátricos podem ser melhorados e uma maior atenção pode ser dada aos esforços preventivos. Como resultado da imensa carga de transtornos mentais, metas modificáveis para reduzir a incidência de transtornos mentais são necessárias com urgência. Dieta e nutrição oferecem alvos alteráveis, fundamentais para a prevenção dos transtornos mentais, tendo papel fundamental na promoção da saúde mental. Agora é a hora de reconhecimento da importância da nutrição e da suplementação de nutrientes na psiquiatria. A ciência da nutrição deve ser considerada como um elemento principal da prática psiquiátrica, com pesquisa, educação, política e promoção da saúde apoiando essa nova estrutura. Nós temos hoje cada vez mais problemas com transtornos mentais e o autismo está ali dentro desses transtornos, onde há uma prevalência gigantesca, onde eu considero literalmente uma epidemia de autismos. E nós precisamos ter uma prevenção, termos o nosso papel ali tão importante para a prevenção desses transtornos neurológicos. Se a gente for ver nos últimos 20 anos, gente, de 2000 até 2020, nós temos aqui 1 para 250, olha, de 1999 para 2000, 1 para 500 em 1999, e daí de repente 1 para 250 nascidos em 2020. Eu estou falando aqui de prevalência de autismo somente, não são transtornos neurológicos no geral, onde ao longo do tempo, olha, em 2018, 1 para 88 nascidos, nós chegamos a 2020, onde a pesquisa foi publicada, 1 para 54 nascidos.
Quando a gente vê essas pesquisas, o maior órgão que faz essas pesquisas é o CDC, e nós temos também o National Health Interview, que é uma entrevista feita em 2016, publicada em 2020 também, que ela demonstra que um número diferenciado de 1 para 36 crianças, feito então com crianças de 3 a 9 anos de idade, onde os primeiros manifestos de autismo são realmente até os 3 anos de idade, então espera-se até os 3 anos. Não se espera para o diagnóstico, né? Mas se espera ali para você ter essa pesquisa e fazer a pesquisa. 1 para 36 nascidos. Então a gente tem ali algumas pesquisas de 1 para 54, 1 para 36, 1 para 42. É extremamente enorme o número de crianças diagnosticadas com autismo. E nós vemos aqui no dia a dia, nós não sabemos no Brasil quantos autistas tem exatamente. Nós temos de 1 a 2 milhões de autismos no Brasil, mas não sabemos, nós não temos pesquisas aqui relacionadas, e nós usamos sim as pesquisas dos Estados Unidos para nos basearmos, né? Então nós temos sim uma grande incidência, e você que é nutricionista, ou mesmo na sua vizinhança, na escola do seu filho, com certeza, se você está aqui, é porque você já conhece algum indivíduo com autismo. E é muito alarmante. Nós podemos atuar como nutricionistas na prevenção, na melhora dos sintomas, de comportamentos do autismo, e nós devemos sim entender, é a minha missão de vida, na verdade, transformar esse Brasil num imenso mar de nutricionistas que saibam, que consigam atender o autismo, porque realmente precisam. Quando a gente fala do autismo, nós que estudamos e trabalhamos com nutrição funcional integral, nós consideramos o autismo uma desordem multifatorial, onde muitas pessoas que não estudam essa parte vão falar que o autismo é comportamento. Então se trata com questões de psicólogo, questões cognitivas comportamentais, e tudo é um comportamento. Mas o comportamento é a nossa pontinha do iceberg, onde ali está sendo exacerbado algo que por trás disso há tantas e tantas implicações biológicas, onde nós encontramos problemas no sistema imunológico, onde temos deficiências imunes, alergias, hipersensibilidades, autoimunidade, inflamação crônica por questões de hipersensibilidades alimentares, problemas de metabolismo, polimorfismos genéticos em muito maior porcentagem em autistas que pessoas típicas, depressões de glutationa por conta desses polimorfismos, maior estresse oxidativo, toxicidade ambiental fazendo interferência para esse maior estresse, disfunções mitocondriais, problemas gastrointestinais com grande frequência, entre 70% a 90% das pessoas com autismo têm desbiose ou permeabilidade do intestino, ou deficiências enzimáticas, inflamação do intestino e má absorção. Isso tudo vai acometer uma questão inflamatória crônica, onde caracteriza-se então uma neuroinflamação. Nós consideramos o autismo uma questão de inflamação crônica. Nós falamos é uma doença inflamatória. Não que o autismo seja uma doença, mas a questão de todas as implicações biológicas fazem com que o autismo seja um indivíduo que não tem cara de autismo, porque ele não é uma síndrome, que ao vir no consultório é uma criança parece típica, não tem absolutamente nada aparente que caracterize, mas nós temos que olhar para dentro desse indivíduo e ver que ela não tem absolutamente nada parecido com uma criança típica pelas implicações biológicas. E aí que entra o poder que nós nutricionistas temos de tratar as bases do autismo. No autismo nós encontramos problemas que afetam o sistema gastrointestinal, constipação, diarreia, esteatorreia, falta de adaptação a medicações, estado nutricional alterado, alergias alimentares, intolerâncias alimentares, distúrbios metabólicos e deficiências nutricionais, distúrbios alimentares, birras para comer, seletividade, recusa a comer, as dificuldades alimentares extremas, obsessões alimentares, compulsões, hiperatividade, que também
Tudo isso dificulta a nutrição da criança com autismo, né? É muito comum receber no consultório, e a maioria dessas crianças que eu atendo e atendi tem alguma questão alimentar e comem muito mal, geralmente. Eu tenho pouquíssimos pacientes que se alimentam bem, que já estão em estados ali de acompanhamento, que se alimentam bem e que a gente não precisa modificar muitas questões ali na alimentação. A maioria vem para o consultório com problemas e doenças do trato gastrointestinal, com disbiose, com questões de permeabilidade, com alergias. E isso eu vou mostrar para vocês muito amanhã na nossa aula ao vivo, onde eu vou trazer diversas implicações biológicas, diversos artigos científicos, onde a gente vai estar ali discutindo e eu mostrando para vocês o que tem de artigos e de publicações que demonstram essas implicações diferentes que acometem o autismo. E vocês vão ver que essas questões gastrointestinais influenciam muito nas questões do autismo, geram inflamação e também fazem intervenções nessa absorção de vitaminas, de minerais, que já é uma criança que come mal e já tem alguns problemas intestinais, então diminui mais ainda a sua absorção e dificulta mais ainda o seu desenvolvimento neuronal. Então já é uma criança com atraso de desenvolvimento e só por isso nós deveríamos atuar ali para otimizar seu neurodesenvolvimento. Mas fora tantas outras implicações biológicas, nós somos a base do tratamento do autismo. Quando a gente fala de questões de problemas no autismo, vem aqui várias coisas na minha cabeça. Temos aumento de permeabilidade intestinal, disbiose, anormalidades na fisiologia do trato gastrointestinal. Podemos ter ali infecções intestinais por Clostridium difficile, que é uma bactéria, como o próprio nome já diz, difícil de matar. É uma bactéria muito resistente. Temos infecções fúngicas, né? Muito frequentes, problemas com seletividade alimentar, com obesidade, aquelas crianças que comem muito, compulsão alimentar, temos desnutrição, aquelas que vêm comendo muito pouco, ou aquelas indivíduos que não engordam, comem até uma determinada caloria, não engordam por problemas de anormalidades de fisiologia do trato gastrointestinal, dificuldade de absorção. Desordens gastrointestinais das mais diversas acometem o autismo, pela probabilidade maior de desbiose, maior questão de doenças autoimunes, podem ter erros inatos de metabolismo e a questão que sempre vem acoplada ao autismo, o aumento de citocinas inflamatórias. Tudo isso a gente consegue tratar com a nutrição e com a suplementação, com alimento e com suplemento. Nós temos ainda um grande número de crianças com dificuldades e seletividade alimentar, onde se nós falarmos de crianças típicas, em torno de 25% delas têm uma questão de dificuldade ou seletividade alimentar. E quando a gente fala crianças com autismo, esse número vai subir para até 89%. Quase 89% de crianças com autismo têm algum problema de seletividade alimentar. Seja dentro de um espectro, os menos seletivos, onde eles vão escolher mais por temperatura, cheiro, sabor, aparências, texturas, ou os mais seletivos, as dificuldades extremas, aqueles que vêm comendo só 5 alimentos, 3 alimentos, 2, 1 alimento, e muitas vezes ainda podem ter o peso e a altura ideal, mas não tem absolutamente micronutriente nenhum para o seu desenvolvimento. Muitas vezes, todas essas implicações biológicas que eu acabei de comentar no slide anterior podem ser a causa maior da dificuldade e da seletividade alimentar desse indivíduo. Então, sim, os mais seletivos também acabam escolhendo por cheiro, sabor, aparência. Eles têm uma questão de disfunção sensorial muito grande, a qual acometem maior questões características de dificuldades alimentares. E também tem uma maior rigidez de próprio diagnóstico, rigidez, disfunção sensorial, por isso que aumentam tanto as causas de os números, né, as porcentagens de dificuldades alimentares. Então nós temos também maior problema orgânico, e isso é um prato cheio para a recusa alimentar do autista. E esse com dificuldade alimentar, essa criança com seletividade e dificuldade, é o que mais precisa de aporte de suplementos, de aporte e de acompanhamento nutricional. Aí vem no teu consultório a criança que come menor consumo calórico, que vai ser aquele autista com baixo peso,
que são menor quantidade, eu digo para vocês. Eu tenho crianças com baixo peso, que vêm com queixa de baixo peso, e são uma porcentagem menor. Esse baixo peso, ele pode interferir no desenvolvimento neuronal e tá fazendo com que essa criança seja predisposta a mais doenças. Um maior consumo calórico. Aquelas crianças, às vezes, com compulsão, com sobrepeso, com obesidade, que a obesidade e o sobrepeso também, pelas pesquisas, é mais comum em crianças com autismo. E esse indivíduo com sobrepeso também tem uma predisposição maior a doenças. Vai estar ali interferindo no seu desenvolvimento na sua vida adulta. Pode vir aquela criança com seletividade por frutas e vegetais, que é muito comum, se alimenta até bem, não tem uma questão assim tão rigorosa com o alimento, mas não come frutas, vegetais, legumes, nada. Então isso acaba interferindo, fazendo sim uma deficiência de vitaminas e minerais, e fazendo com que essa criança possa ter uma deficiência imunológica, uma questão nutricional. Pode ter os sintomas gastrointestinais por não comer adequadamente, causar uma desbiose intestinal e também ficar predisposto a doenças. E aquela criança que é mais frequente vem com a preferência por comidas ricas em carboidratos e gorduras, com maior preferência com industrializados, excesso de açúcar, sódio, gorduras. Essa criança pode ter sobrepeso, pode ter deficiência de vitaminas e minerais, que apesar de comer quantidade significativa não tem micronutrientes necessários, e aí vai estar um prato cheio para deficiência imunológica, questões nutricionais, sintomas gastrointestinais e também a disposição a doenças. Nós encontramos tudo isso nos nossos pacientes com autismo, onde a nutrição pode atuar à frente, melhorando essas condições nutricionais. Falando das crianças seletivas, nós temos aqui uma revisão sistemática que eles demonstraram que as crianças com uma seletividade severa no autismo, né, aquelas crianças que consomem muito poucos alimentos, elas também tinham consequências além das questões nutricionais, né? Elas tinham anemia, sim, obviamente, por uma maior ingestão de ferro, de proteínas, mas também tinha uma erupção petéquica, tinham sangramentos gengivais, talvez por deficiências de vitaminas e minerais, dor nas articulações e membros, marcha anormal, recusa ao andar e problemas que acabam se transformando maiores, né, com maiores, amplificando maiores alguns problemas por conta de quê? De deficiências nutricionais. Isso leva-se ao resto da vida. Deficiências de ferro, por exemplo, que é um elemento essencial para o metabolismo cerebral, pode alterar essa homeostase de neurotransmissores. O ferro, ele diminui a produção desses neurotransmissores na bainha de mielina, né? Prejudica as funções de glândulas de base, diminuindo neurotransmissores, né? O acompanhamento a longo prazo, né, nessas crianças que tiveram deficiências de ferro, mesmo que elas tenham recuperado e tomado suplementação de ferro, se elas perderam essa janela de oportunidades com menor ferro, quando é importante ali o neurodesenvolvimento, isso pode acarretar ao longo da vida delas menor habilidade motora fina, menor desempenho acadêmico, mesmo em 10 anos após o tratamento, como foi a investigação desse estudo. Então, com menor ingestão de ferro, deficiências de ferro, por exemplo, pode dar um menor índice de desenvolvimento psicomotor e também da fala, que já é tão prejudicada e atrasada nas crianças com autismo. Deficiências nutricionais são muito comuns no autismo. Deficiência de vitamina A, por exemplo, é uma vitamina extremamente importante no desenvolvimento do sistema nervoso entérico, questões neuronais. Aqui falando que essa deficiência de vitamina A, ela tem um risco de comorbidades gastrointestinais também, sendo agravadas nas crianças com transtorno do espectro do autismo. Aqui nós tínhamos constipação, por exemplo, em 32% de crianças com autismo, comparados com 15% de crianças típicas, né? Dores abdominais, diarreia, muito maior em porcentagem comparado com típicos. Sintomas gastrointestinais em quase 50% das crianças com autismo, comparado a 20% com as deficiências de vitamina A, por exemplo. Então, quando as crianças tiveram
os níveis ajustados, também acaba contribuindo com o melhor, tanto no sistema nervoso, questões neuronais, e também com as questões intestinais. Deficiências de zinco são muito comuns no autismo, deficiências de vitamina D, de vitamina E, de cálcio, menor ingestão de micronutrientes, maior ingestão de sódio, menor ingestão de fibras. Então, no mundo ali das questões, falando-se de pesquisa científica, o que mais nós encontramos são deficiências nutricionais comparados com crianças típicas. Então, o autismo já tem ali, por questões diversas, uma menor qualidade da alimentação. Só ali, o nutricionista já poderia estar atuando, sem contar com as diversas implicações biológicas. Aqui nós temos relacionando os sintomas gastrointestinais no autismo, uma revisão de literatura, há uma prevalência, e o que mais vocês podem encontrar relacionados a questões de evidências científicas é sobre problemas de desbiose e permeabilidade intestinal no autismo, onde nós temos uma maior probabilidade de constipação crônica persistente, de diarreia crônica persistente, de dor abdominal, de náusea, de flatulências, de gases, de refluxo, de problemas de esôfago, questões de seletividade e alergias alimentares em decorrência de questões de desbiose e permeabilidade intestinal. Isso é totalmente fundamentado, ele é considerado questões de desbiose e permeabilidade uma característica do indivíduo com autismo, né? Então, isso é muito importante nós tratarmos quando nós fomos atender um paciente com autismo. Aqui ele relaciona nesse estudo os sintomas gastrointestinais com problemas de comportamento. E muitos estudos fazem isso, relacionando que às vezes o comportamento agressivo pode ser predisposto, na verdade, por questões e problemas gastrointestinais. Indivíduos com maior constipação, com maior diarreia, com problemas de estufamento, de gases, eles têm uma questão de ansiedade maior, isso a gente já sabe até em outras áreas, né? Tratando ansiedade, depressão, através do ajuste do microbioma, o quanto um probiótico, o quanto um ajuste do microbioma pode alterar esse bem-estar, pode alterar essa ansiedade, depressão em vários pacientes e tratamentos de ansiedade e depressão. E isso não é diferente no autismo, onde nós temos ali muitas questões de agressividade, de autoagressão, de comportamentos disruptivos por conta de questões intestinais alteradas. Existem estudos, inclusive, que demonstram que quanto mais questões gastrointestinais alteradas tem aquele indivíduo, maior grau de severidade do autismo está ali relacionado. Muitas vezes são crianças que não conseguem se expressar adequadamente, são crianças que às vezes não entendem essa interocepção, essa questão de disfunção sensorial, não deixa saber o que está acontecendo errado, às vezes para ele não consegue discriminar aquele sentimento e não consegue saber que aquilo é algo errado, então não consegue dizer: tem algo errado com o meu esôfago está doendo, eu não quero comer por conta disso. Então essa acaba se expressando por um comportamento alterado. Isso muitas vezes não é visto a real causa de base, que pode estar relacionado sim no comportamento autístico. Permeabilidade intestinal é relatada em 36% dos pacientes com autismo em comparação com o controle de 4,8%, gente. Se eu for ver, multiplicar por quanto isso para 36% é muito maior que pessoas típicas. A carga antigênica elevada no trato gastrointestinal pode ser induzida por permeabilidade intestinal aumentada. E sim, quanto maior a minha permeabilidade no intestino, meu intestino aberto, vazado, peneira, leaky gut, mais passam cargas antigênicas, né? Antígenos, podem ser alimentos, toxinas, passam para a nossa corrente sanguínea, causando uma hipersensibilidade, causando maior toxinas, maior inflamação no meu sistema imunológico, e isso faz com que nós temos uma maior inflamação no autismo. Os níveis de zonulina, a zonulina, para quem não sabe, são as tight junctions, né, onde ela deixa as tight junctions, deixam as células intestinais
de forma íntegra, quando nós temos uma zonulínica significativamente maior em pacientes com TEA, os níveis de zonulina, que a correlação entre níveis de zonulina e gravidade do autismo, quanto maior meu nível de zonulina sérico, caracteriza maior permeabilidade do intestino, então eu agravo meus sintomas de autismo por maior permeabilidade. E também a presença de mediadores inflamatórios e oxidativos aumentados também são achados em pacientes com autismo, que isso vai refletir nessa permeabilidade intestinal aumentada, com mediadores inflamatórios aumentados, um estresse oxidativo aumentado por conta de dificuldades de detoxificação, por exemplo, maior carga tóxica no organismo, falta de micronutrientes, e eu não consigo fazer as reações necessárias para detoxificar de forma correta. Então, nós temos diversas implicações biológicas onde o nutricionista atua na nutrição funcional do autismo. Esse desconforto ou mesmo dor intensa em alguns casos pode resultar em comportamentos externalizantes, excessos de raivas, grito, agressividade e desatenção nas tarefas devido à distração de dor. Quem atende aqui pacientes com autismo, eu tenho 100% de reclamação na parte de foco e atenção. Todos vêm com reclamação de foco e atenção, independente de outras queixas, né? Isso tudo pode estar relacionado também às questões de causas orgânicas envolvidas. Então, o microbioma intestinal ele pode influenciar, sim, na produção da expressão de renovação de neurotransmissores, atuar diretamente na serotonina, na dopamina, na norepinefrina, epinefrina, no fator neurotrófico derivado do cérebro e acetilcolina. Tem total ligação direta com os neurotransmissores. É o nosso segundo cérebro, na verdade. Ele contribui para a integridade da barreira intestinal, das tight junctions, reduzindo assim o eixo EPA e as funções do sistema nervoso autônomo. Eixo EPA, quando nós falamos do eixo intestino-cérebro, é o nosso intestino fazendo uma comunicação com o nosso cérebro. O eixo EPA é justamente o contrário, onde o nosso cérebro faz uma ligação com o nosso intestino. E quando essa ligação de intestino-cérebro está alterada, a reação de cima para baixo, com alterações de cortisol, também vem com estímulos para a piora da desbiose intestinal do cérebro. Então vai virando um ciclo vicioso, onde a desbiose e a permeabilidade intestinal acabam contribuindo para uma menor neurodesenvolvimento. A microbiota intestinal e seus metabólitos podem contribuir para a fisiopatologia do autismo. Diversos estudos relacionando problemas de comportamento, problemas de barreira, tanto a barreira de permeabilidade do intestino alterada, como nos últimos anos nós vemos barreiras hematoencefálicas, ou seja, do cérebro também permeável, fazendo ligação muitas vezes com as questões intestinais do autismo. Mas o autismo não é só questões intestinais. Isso eu vou mostrar para vocês amanhã na nossa aula ao vivo. Aqui a gente tem um estudo bem interessante que foi feito ano passado com ratos em laboratório. Geralmente eu não mostro e não venho com estudos de ratos, mas especificamente esse aqui é muito interessante, onde eles fizeram um experimento com ratos estéreis e deram para uma parte dos ratos, receberam a microbiota de indivíduos neurotípicos e a outra metade receberam a microbiota dos indivíduos com autismo. E para você ter uma ideia, os ratos que receberam a microbiota do indivíduo com autismo começou a ter um comportamento parecido com o autista. Ficaram diferentes, mudaram o comportamento. E aí esses ratos, eles foram tratados com taurina. E a taurina, ela melhora o metabolismo do GABA, que é um neurotransmissor que diminui a excitação. Então ele dá mais calma, mais atenção. Depois dessa suplementação de taurina, eles mudaram, começaram a ter essa questão inibitória dos neurônios e voltaram, então, a ter o comportamento normal e típico dos ratos, igual os que não tinham recebido o microbiota do autismo. Então, foi um caso muito interessante, porque eles acabaram causando o comportamento autista e com o suplemento retirando esse comportamento autismo, caracterizando o quê? Que essa questão
do intestino, como relaciona-se tanto com as questões neuronais e com o comportamento. Então, a dieta, né, ela consegue modular a composição e a capacidade funcional da microbiota intestinal. E ela influencia também nos processos bioquímicos do hospedeiro a estabelecer um sistema de interação mútua e interdependência. Os macronutrientes, as fibras, polifenóis, né, os compostos bioativos, prebióticos, eles são fortes condutores que moldam a composição da microbiota intestinal. Nós temos obviamente, tratamentos para nossa modulação do nosso microbioma, nós podemos colaborar para a diminuição e melhora da disbiose e da permeabilidade intestinal, que isso vai fazer toda a diferença no tratamento do autista. Nós temos diversos estudos que mostram que a nutrição ela interfere no nosso intestino, né? Se a gente come uma dieta boa, uma dieta rica em fibras, em vegetais, nós temos uma bactéria e um intestino com eubiose. Se nós comemos mal, nós temos um intestino com mudança de bactérias e uma probabilidade de uma disbiose e permeabilidade do intestino. Essa disbiose e permeabilidade ela vai atuar e vai interferir diretamente nos efeitos biológicos do nosso organismo, fisiológicos, bioquímicos, onde nós vamos alterar metabolismos desse hospedeiro, vamos mudar o sistema imunológico, podemos ativar a produção de sistemas de citocinas pró-inflamatórias, causando o quê? Uma inflamação crônica de baixo grau, onde isso pode vir a se caracterizar futuramente com vários tipos de doenças que já estão relacionadas a essas questões de inflamação crônica, como diabetes tipo 2, obesidade, síndrome metabólica, doenças autoimunes, e também relacionar-se diretamente ao cérebro, fazendo então uma interferência de indivíduos com autismo, com Parkinson, com problemas e transtornos mentais. Ansiedade, depressão, Alzheimer e o autismo está ali envolvido, fazendo uma maior neuroinflamação, tudo dependente do que, gente? Do que nós comemos, certo? Então, o que a gente se alimenta, se nós consumirmos, né? E a nossa dieta ocidental é uma dieta que não colabora para uma eubiose, é uma dieta rica em industrializados, em conservantes, em corantes, em gordura saturada, mais álcool, mais glúten, mais suplementos para minimizar esses estragos da dieta, adoçantes artificiais, né? Nós temos uma dieta ruim, na verdade. A dieta ocidental é uma dieta que não colabora, ela vai gerar uma disbiose intestinal. Nós estamos propensos a maior disbiose pelo tipo de dieta. E aí o autismo, pelas implicações biológicas, já tem uma maior probabilidade ainda de questões de disbiose e permeabilidade intestinal. Mas, em contrapartida, se nós comermos mais prebióticos, probióticos, bioativos, né, compostos bioativos, alimentos fermentados, verduras, legumes, frutas, gorduras mono e poliinsaturadas, nós estamos colaborando com a nossa eubiose. Então, nós realmente mudamos o nosso intestino, o nosso comportamento, os nossos neurônios a partir do que nós nos alimentamos. Esse estudo aqui, ele demonstrou que apenas com fibras prebióticas adicionadas, ela foi capaz de reparar a barreira do intestino, ajudando a equilibrar o microbioma junto com uma dieta saudável. Então, melhorando o consumo de fibras, foi capaz de melhorar o intestino e o microbioma nesse estudo. O que melhora, então, quando o nutricionista atua aqui no autismo, né? Ele simplesmente é a base do tratamento. Ele vai melhorar o comportamento, incluindo agressão, automutilação, ansiedade, após a patologia gastrointestinal ter sido tratada no paciente com autismo. O que mais eu recebo em consultório, a maioria dos pacientes, posso dizer 90% deles, com ou sem dificuldade ou seletividade alimentar, vem com queixa de problemas gastrointestinais ou com queixas de hipersensibilidades alimentares também tardias. Então, é a maior queixa, sim,
dos pacientes em consultório, fora as dificuldades de seletividade alimentar. E depois a gente ajustar tudo isso através de nutrição, através de suplementação, melhora-se sim comportamento, melhora-se todo no processo de terapias e todo um contexto de qualidade de vida para esse paciente. Então, gente, a nutrição ela quebra ciclo vicioso. Ela é a base do tratamento e do autismo. Ela melhora os sintomas autísticos. E nós fazemos isso através de melhorar a digestão e a absorção de nutrientes, equilibrando o microbiota intestinal, reduzindo a carga tóxica do organismo, reduzindo a inflamação intestinal e cerebral e melhorando a seletividade alimentar desse paciente. Quem faz isso? O nutricionista funcional, integrativo, que entende das implicações biológicas do autismo. Então, quando você entende todas essas questões por trás do que acomete o autismo, você é capaz, então, de melhorar a condição de vida desse paciente, sabendo como progredir, como fazer essa progressão desse tratamento e a melhora ao longo da vida, né? Então, gente, eu espero que vocês tenham realmente gostado dessa nossa primeira aula, que foi uma aula introdutória, para a gente chamar a atenção para onde o nutricionista pode atuar, para onde há uma área onde tem muitos e muitos autistas, pelas prevalências que nós vemos hoje, onde nós temos um campo muito grande para atuar e realmente fazer a diferença na vida dessas famílias, melhorar significativamente a criança através da nutrição e da suplementação, com um pensamento integral, funcional, onde nós vemos sempre as causas do problema e dos sintomas. Hoje nós falamos porque o autista precisa de nutricionista, e amanhã na nossa aula ao vivo eu vou complementar essa aula, trazendo para vocês evidências científicas funcionais para a atuação do nutricionista. Falaremos sobre as implicações biológicas com embasamento científico, tudo que há de mais novo das evidências, mostrando onde ali o nutricionista pode atuar e realmente fazer a diferença na vida dessas famílias. Então, se você gostou dessa aula, tem alguma pergunta ou quer comentar sobre a aula, deixa aqui embaixo no seu comentário que eu mesma vou responder para vocês. E eu espero vocês amanhã na nossa aula ao vivo, com a interação de vocês e a sua pergunta lá ao vivo, para a gente continuar falando sobre nutrição funcional no autismo. Eu espero vocês!